Olá, oitavo ano, boa tarde. Direto da minha lavanderia, em pleno dia dos professores. Parabéns para mim, parabéns a todos os meus colegas de trabalho. Que a gente tenha força, fé e coragem para tocar adiante com tudo isso e fazer com que vocês aprendam, porque essa é a nossa função. Dividir a nossa competência intelectual com vocês, ensinar novas formas e novos modos de ver a vida para que vocês tenham um futuro melhor, tenham maiores oportunidades. Bom, semana passada foram duas. A primeira foi 8/10, chamava Os Setores da Economia na Europa, na Ásia e na Oceania, só que foi uma reprise do dia 6/8. A segunda aula, Pequenos Gafanhotos, Grandes Sereias, que foi o Rodrigo Baglini, aquele que é mais elétrico do que eu, no dia 9/10, é qual é o meu lugar no mundo. Então vai ser falado sobre apropriação do espaço e exclusão social. Você tem direito a estar em todos os lugares que você gostaria de estar? Eu tenho direito. O que é a exclusão social? É você não poder ir, não poder estar em algum espaço geográfico que tenha suas normatizações, que tenha as pessoas. Então, deixa eu explicar direito, não quero fazer confusão. Bom, uma pessoa vem e se apropria do espaço. E muitos não podem mais usar esse espaço. Então, ó, presta atenção. Eu compro um... Eu sou dona do shopping, vamos lá. Sou dona lá do shopping. Então, presta atenção. Isso era um espaço que todos podiam passar ali de bicicleta, podiam ir e vir, trafegar, estar, fazer um piquenique. Hoje eu compro shopping e tranco as portas. Quem tem direito de estar naquele espaço? Quem se limitar às regras que ali estão. Mesma coisa, um condomínio fechado. Um condomínio fechado era um espaço que talvez todos pudessem compartilhar e, de repente, somente aqueles que estão ali. Então, ó, qual é o meu lugar no mundo? E aí, a exclusão social é um processo de quem não tem direito a determinados espaços, tá? Então, ó, eu tenho uma área. O bairro mais novo que a gente tem ali, perto da escola, é o Jardim Decresce. Quando eu comecei a dar aula, nossa, ali não era nem loteado, tá? Então, às vezes a gente ia fazer um estudo de campo ali, andava para todo lado. De repente, aquilo foi loteado para a construção de casas. Você pode entrar num espaço territorial que está uma casa lá? Não. Só o proprietário daquela casa, não é? Ou vem uma indústria num determinado lugar. Você pode estar no lugar daquela indústria? Não. A menos que você vá trabalhar, você não pode estar naquele lugar. Então, quem é que tem o direito à cidade? Então, ele mostra uma imagem muito nítida. Ele mostra uma fotografia de uma loja de departamentos muito chique, que se vê que é masculina, porque tá todas as camisas de homens penduradas. No outro lado, uma fotografia de uma favela. E na terceira fotografia, no mesmo plano ali, tem um muro. O que quer dizer? Aquele que está na favela não tem direito de frequentar a loja de departamento. Tem? Você vai falar para mim que tem, porque vocês são tudo do contra. Pode até ter para ser como faxineiro. Mas se ele não entrar para comprar, se ele não tiver características e vestimentas adequadas para estar naquele espaço, ele sequer entra ali. Como a gente sabe que não é qualquer um que entra num shopping center, não é? Bom, na cidade... nós temos espaços públicos para que você frequente. Quais são os espaços públicos da cidade que você frequenta? O shopping não é um espaço público, é um espaço particular, tá bom? Você tem uma piscina pública que você pode frequentar? Que você pode ir lá fazer uma mera carteirinha e frequentar?
Não, antigamente, ali na frente do mercado municipal tem uma praça, que é a Praça dos Voluntários, e atravessando a rua onde tem ali o ponto de ônibus da Alexandrina, tem outra praça. Naquela praça ficava um vagão de um bonde. Ali hoje tem a Biblioteca Pública Municipal de São Carlos. Ali está. Aonde está a Biblioteca Pública? Simplesmente era o vestuário da piscina municipal de São Carlos. Ali tinha uma piscina em toda aquela frente ali da biblioteca onde entra, que hoje estão passando carro, era uma piscina olímpica, onde todos os moradores de São Carlos tinham direito a usar. Lá no Luizão também tem uma piscina pública, mas você vai lá? Você tem direito a usar? Como que você faz para entrar lá? Então, ó, até mesmo os espaços públicos foram restringindo e foram acabando. De alguma forma, você não tem mais acesso, entenderam? Bom, as pessoas têm que se apropriar desses espaços públicos. A cidade é para todos, porém, nem todos têm acesso a tudo. Então você vai ver mais áreas verdes, você vai ver mais praças aqui para a área central da cidade. Se a gente for para as áreas da periferia, é muito pouco que tem, não é? Bom, o homem criou espaços para atender suas necessidades. Por exemplo, se você for em Poços de Caldas, lá tem as termas. Essas termas são águas com poderes medicinais. Sabe por que foi construída a terma pública e municipal que está lá no meio? Que você paga e você pode desfrutar daqueles banhos. Porque quando veio a família real, não me lembro para dizer quem tinha problema de reumatismo e descobriu que na região de Poços de Caldas tinha essas águas e a cidade surgiu por conta disso, para atender as necessidades dessa única pessoa que tinha problemas de reumatismo. Quer mais perto da gente? Quando a gente vai visitar a Fazenda Conde do Pinhal, não tem lá aquela escada de água que desce, que também era para atender uma necessidade de doença de uma das pessoas que era ali da casa. No caso, não era a esposa do proprietário, que ela tinha que andar fazendo uma fisioterapia naquelas águas. Então, olha, o espaço foi criado para um. Ainda hoje a gente tem direito de visitar porque virou uma fazenda histórica, porque senão a gente não sabia o que tinha ali dentro. Entendeu? Então, ó, que direito que eu tenho no mundo? O título é esse, não é? Qual é o meu lugar no mundo? Lugar em relação a espaço. Bom, vamos ver. Por exemplo, a cidade de São Paulo foi fundada para atender aos barões do café. Então, cada barão tinha suas fazendas com café e eles precisavam de uma cidade de suporte para pôr sua família, para que as filhas, os filhos fossem estudar, e um lugar bem estratégico. Então, onde que eles construíram São Paulo? Lá no Planalto, antes da descida do Porto de Santos, que é onde a plantação o café ia embora para a Europa. Então, eles escolheram um ponto estratégico e São Paulo foi criado lá, o centrão, a Avenida Paulista, eram somente casas dos barões do café. Aí até o professor Baglini fala que ele dá aula numa escola que não tem 2 quilômetros da Avenida Paulista e tem muito aluno que nunca passou nem a pé da Avenida Paulista. Pode? Hoje é um centro empresarial econômico, o coração econômico do estado de São Paulo, essa Avenida Paulista, tá? Bom, a cidade vai tendo sempre um interesse e a gente se refaz sempre em prol dela e acaba se adaptando. Então tem um shopping. Se você não pode frequentar o shopping, você precisa de emprego, você vai acabar trabalhando na loja do shopping, no supermercado, na área de segurança, na área de limpeza. A gente acaba se adaptando, não é? Então, quem sempre se apropriou das cidades? Os que têm dinheiro. Lá no começo, os burgueses. E continuam até hoje. Então, ele mostra 2 cartoons de Carlos Ruas. O primeiro cartoon que ele mostra tem um muro, tem um retângulo
E dentro desse retângulo tem o símbolo da internet, tem um parque de diversões, tem um parque tecnológico. Tudo rodeado por um muro, tá? E passa um pai e fala, filho, na minha época, tudo isso aí era mato. Tenho certeza que você mora perto da escola, seu pai fala, olha, na minha época aqui era mato. Vou falar pra você, na minha época, toda aquela região da escola era a fazenda dos monteiros. Então, ó, quando era época que era mato, o pai tinha direito a estar naquele espaço geográfico. Hoje, que tem um polo tecnológico, ele não tem mais direito de estar ali. Esse foi o primeiro cartoon, tá? E aí, esse espaço não é mais de direito e chega até o grau de a cidade, às vezes, não ser mais de direito. O segundo cartoon tem um pai e uma mãe e uma criança sentada em cima de uma cama. Então, um pergunta pro outro, e aí, como ele está? E o outro responde para um, ele está sobrevivendo por aparelhos. E no caso, quais eram os aparelhos? Ele tem um notebook, uma televisão, um computador, um videogame, um celular e uma TV. Então, ele está sobrevivendo por aparelhos. Essa criança tem direito à cidade informacional, mas que nem todos têm. Você sobrevive por aparelhos? Você sobrevive por aparelhos? Vou dizer uma coisa para vocês. Vergonhosamente, até eu sobrevivo. Demorei, acatei e acabei na dependência. Não tenho mais um relógio para ver a hora. Na minha casa não tem um relógio com pilha ou bateria bom. Tudo em torno do celular. Então, o indivíduo acorda, a primeira coisa que ele faz é pega o celular na mão para ver a hora. Então, por fim, estamos todos sobrevivendo por aparelhos, né? Bom, logo no começo da Revolução Industrial, as cidades já se tornam propriedade dos burgueses. E assim fica até hoje. Quando a indústria chega às cidades, quem continua tendo direito à cidade são sempre os mesmos. Aí ele conta um caso de São Paulo, que dezenas de indígenas deixam sua ocupação na cidade de São Paulo. Lá atrás, chega uma indústria chamada Tendra e corta muitas árvores dessa área indígena sem sequer autorização da prefeitura, tá? A empresa chega, corta as árvores e essa região considerada como território ancestral desses indígenas tem que ser desocupada. Eles chegam com um pedido judicial e expulsa esses indígenas. Aí eles ficam no lugar, tá? E de repente, eles falam que eles não querem briga, que eles não são agressivos e que a terra é deles, mas de repente chegam mais de 30 policiais e eles têm que se levantar e sair. Então, ó, quando houve qualquer tipo de trâmite da indústria com a prefeitura, o indígena foi simplesmente ignorado. Ele que tinha a posse da terra, ele foi simplesmente ignorado. Ele não tem mais direito a essa terra, que no caso estava na cidade de São Paulo. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem tem direito ao mundo? Quem tem direito à cidade? Por isso que eu falo para vocês, tem que ter uma reflexão de vida, tem que estudar, não pode ficar às margens da sociedade, porque quem não for inserido vai ser excluído, segregado, tá? Então, quem tem direito? Quem tem posses. Se você tiver dinheiro, você compra uma casa num condomínio fechado. Se você não tiver muito, você compra num bairro. Se tiver menos ainda, você compra na periferia. Se você não tiver dinheiro nenhum, você vai viver em comunidades, as antigas favelas, tá? Então, foi isso que ele quis trabalhar nessa aula. O direito ao espaço territorial, tá? Ia ter mais uma aula amanhã, mas deram-nos de presente do Dia dos Professores. Amanhã não haverá nada. Ficamos assim, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Se sair, use máscara. Até mais.